Olá galera, bom dia, tudo bem? Bem, vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre as escolas helenistas, focando basicamente no estoicismo e no epicurismo, tá? E na semana que vem nós vamos falar do ceticismo e do neoplatonismo. E a gente encerra o curso de filosofia do primeiro ano do ensino médio, beleza? Lembrando que eu estou falando, né, da temática referente ao módulo 2, ao capítulo 6, Aristóteles e as escolas helenistas, e ele começa dizendo o seguinte: a filosofia helenística é o nome que se dá às escolas da filosofia grega que se desenvolveram no período que sucedeu à morte de Alexandre o Grande, ou seja, a partir de 323 a.C., ano em que antecede a morte de Aristóteles. Com a conquista da Grécia pelos macedônios em 338 a.C. E posteriormente a expansão dos domínios por Alexandre, a Grécia passou a ter mais contato com os estrangeiros, sejam gregos, né, de outras cidades, sejam macedônios, fenícios, egípcios, medas ou persas. E tal diversidade, juntamente com de organizações políticas tradicionais próprias de cada cidade grega, conduziu a um contexto cultural de cosmopolitismo, em que se desenvolveram as escolas filosóficas, ou seja, era um momento marcado pela diversidade de ideias, né? Porque cada uma dessas regiões, os indivíduos dessas regiões, propunham reflexões, olhares, interpretações, referenciais culturais, isso tudo acrescentava, de certo modo, na própria vida cultural da Grécia. E ele continua dizendo o seguinte: tal contexto cosmopolita, que apesar da diversidade propiciada pelo contato com os estrangeiros, apresentava a menor possibilidade de intervenção política dos filósofos gregos, por integrarem agora ao grande império governado à distância, somado a uma metafísica já bem estabelecida pelos esforços de pensadores da academia e do liceu. Isso foi um solo fértil para o crescimento de uma preocupação maior com a moral e com a ética. Né? Então, pensando sobretudo nos valores gregos, né, é que as escolas helenísticas surgem basicamente como propostas de abordagens no campo da moral e da ética. Tá? E a gente pode começar com o estoicismo, ainda na página 16, ele diz o seguinte: o estoicismo é um nome que deriva da palavra grega stoa, que significa pórtico, e se relaciona com o local de fundação dessa escola, Zenão de Cítio, filósofo de origem fenícia, que após o período de aprendizagem com Crates de Tebas, filósofo cínico, fundou sua escola sobre o pórtico da cidade de Atenas, que dava para a Ágora, daí a origem do nome. Para os estoicos, a razão humana seria uma parcela da razão da natureza, e é justamente por participar dessa natureza que o homem pode entrar em harmonia com ela. A hipótese de uma razão da natureza implica numa ordem natural e uma finalidade da vida humana do interior do cosmos, e que, por sua vez, implica na ideia de predestinação, a ideia de indivíduos, por exemplo, que são predestinados a enriquecer, predestinados a viver felizes, predestinados a viverem na tristeza, e por aí vai. Ele continua dizendo o seguinte: nessa concepção de mundo, as paixões são consideradas não naturais, visto que elas desviam a razão humana, afetando a ordem natural. Portanto, para os estoicos, a verdadeira virtude é a apatia, ou seja, a ausência de paixões, e não a temperança, como na ética aristotélica. Nas obras de Zenão, das obras de Zenão, chegaram a nós apenas testemunhos indiretos por meio de citações, de comentários de outros autores, mas a doutrina estoica foi muito influente tanto na Grécia quanto posteriormente em Roma. O pensamento dessa escola foi conservado até os dias atuais. Em obras escritas pelos autores importantes e influentes, como o senador Sêneca, o imperador Marco Aurélio, ambos do Império Romano. Vamos ao epicurismo. O epicurismo diz o seguinte: o epicurismo foi fundado página 17, tá? O epicurismo foi fundado pelo filósofo Epicuro, né, cidadão de Atenas, que nasceu na ilha grega de Samos. Epicuro transferiu-se para Atenas no final do século IV a.C., onde fundou sua escola em um jardim. Essa escola também era uma espécie de comunidade. Segundo o epicurismo, o prazer é o verdadeiro bem e o que devia guiar as ações humanas.
Esse princípio é, de certo modo, inédito na filosofia grega, uma vez que havia, senão, uma hostilidade geral em relação aos prazeres, sobretudo na filosofia. No entanto, o prazer epicurista é bastante específico. Ele deve ser puro, isso é, não pode estar relacionado com a dor. Além disso, pode ser um tipo de prazer duradouro, estável. Sobretudo, deve conduzir o ser humano a um estado de ataraxia, ou seja, a paz de espírito imperturbável. Desse modo, fica eliminada quase a totalidade dos prazeres sensuais. Para as paixões sensuais são violentas e causam dor, para dar espaço aos prazeres mais sutis e refinados, como os prazeres intelectuais e espirituais, como a amizade. Por isso, o ideal do sábio do epicurismo é o homem moderado. Olha o que ele diz. Quando somos autossuficientes e nos bastamos a nós mesmos, conseguimos um bem inestimável, que é a liberdade. Quando dizemos que o prazer é o fim, não queremos referir-nos ao prazer dos intemperantes ou aos produzidos pela sensualidade, como acreditam certos ignorantes, que se encontram em desacordo conosco ou não nos compreendem, mas ao prazer que nós chamamos livres do sofrimento do corpo e pelas perturbações da alma. Para que seja alcançado, porém, é preciso observar um preceito fundamental. Não é possível viver feliz sem ser prudente, honesto e justo, nem ser não é possível viver feliz sem ser prudente, honesto e justo, nem ser prudente, honesto e justo sem ser feliz. Aquele que está privado de alguma coisa, como por exemplo a prudência, não pode viver feliz, mesmo se for honesto e justo. Né? Então é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Tanto na perspectiva epicurista como na perspectiva historicista, né? Como é interessante do ponto de vista ético procurarmos identificar na nossa vida elementos que nos fazem bem, né? Que nos levam a uma condição de felicidade, de prazer, que ele sempre diz aqui não é o prazer, né? Demarcado basicamente pela sensualidade, pelo amor a outra pessoa, mas é o prazer que te torna feliz, né, que te torna saciado do ponto de vista pleno. E você? Eu gostaria que você fizesse um exercício agora comigo. Você vai identificar o que no seu cotidiano você gosta de fazer que te traz prazer, né, que te traz felicidade, que te traz uma ideia, né, digamos que de daquilo que te torna completo. O que você faz que te dá prazer, que te torna completo, que te torna feliz, né? Não aquilo que te causa dor, mas aquilo que te dá uma paz plena, uma felicidade plena, beleza? Esse é o exercício que você vai fazer agora aqui embaixo. Um abraço.